Deus, mas ao mesmo tempo ele era homem. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Eu expliquei isso aqui a semana passada para os irmãos, mas ele abriu mão do uso dos seus atributos, e aqui esteve como homem, a encarnação, aonde o verbo se fez carne e habitou entre nós. É um outro ponto muito forte, um ponto doutrinário. A outra questão também é a salvação, exclusivamente pela fé, é a salvação pela graça, por meio da fé, ou seja, a salvação não vem pelo batismo. Nós batizamos porque somos salvos. Nós, irmãos, abrimos mão de alguma coisa, deixamos de fazer alguma coisa, optamos em fazer outras coisas, porque nós somos salvos. Mas a salvação, ela não está em méritos nossos. Não há nada que o homem possa fazer de si próprio, pois a Bíblia diz que toda a sua justiça, ela é como trapo de imundícia, ou seja, por mais que um homem tente ser justo, essa justiça é um trapo de imundícia. Outro ponto também doutrinário muito forte é a necessidade do novo nascimento. Isso, irmãos, está retratado ali em João capítulo 3, no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, e Jesus fala para eles, mediante a pergunta que ele faz, de querer ser salvo. Então Jesus fala para ele que é necessário nascer da água e do Espírito. A outra coisa importante que nós podemos destacar aqui também é que nós, a partir do novo nascimento, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E agora eu vou lá para aquela expressão aonde Paulo fala: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? A palavra que Paulo usa ali para falar que nós somos templo do Espírito Santo, ela vem de uma palavra grega chamada naos. Vou repetir para os irmãos, ela vem de uma palavra grega chamada naos, e esta palavra nos remete lá para o Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento nós iremos deparar com o templo que Salomão construiu, ou lá no período de Moisés, não é isso? Iremos deparar com um tabernáculo, e lá no tabernáculo havia vários lugares. Por exemplo, havia o átrio, aonde o sacrifício era feito, havia o santo lugar, e havia um outro lugar chamado Santo do Santo. No Santo do Santo, o sacerdote não podia lá entrar, né? O profeta não podia entrar, ali só podia entrar um sumo sacerdote. E observe, irmãos, que só havia um sumo sacerdote, só entraria o segundo sumo sacerdote no falecimento do anterior. Então, somente uma pessoa poderia entrar no Santo do Santo. Lá no Santo do Santo, o que tinha lá dentro? Tinha a arca. O que tinha na arca? Tinha um pouco de maná, tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha a figura dos 2 querubins, que representava exatamente o que está acontecendo neste momento lá no céu, aonde o Senhor está entronizado entre os querubins. A Bíblia fala de 4 querubins, e esses 4 querubins glorificam e exaltam o nome do Senhor, e ali, irmãos, está a presença de Deus manifestada. Quando a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a palavra grega aí remete para o Santo do Santo, não remete para o santo lugar, não remete para o átrio, mas a Bíblia está dizendo, quando ela fala, vós sois o templo do Espírito Santo,
o apóstolo Paulo está dizendo: vocês representam hoje o Santo do Santo lá no Antigo Testamento, aonde a presença de Deus era saturada, aonde a glória de Deus ali, aonde a pessoa era imergida na glória de Deus, irmãos. Então nós somos o que? O Santo do Santo. Isso aí nos leva a duas coisas: primeiro, uma alegria, um gozo, um privilégio imenso, mas por outro lado, há uma grande responsabilidade, pois os irmãos sabem que quem entrava no Santo do Santo em pecado era fulminado naquele mesmo momento. Então, por um lado, nós temos um grande privilégio, uma grande graça, ou seja, hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você, da mesma forma que habitava lá no Santo do Santo. Ele não era mais forte lá, não. Hoje, através da morte de Jesus, irmãos, nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo de Deus, e Deus habita dentro de você. Nós somos santos, porque o Espírito que habita dentro de nós, Ele é santo.